Juízes capítulo 6, se você encontrou aí, com o sinal, diga amém. Eu gostaria de ler com você alguns versículos e nós vamos começar pelo verso 1. A palavra de Deus está escrita assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. E sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. E contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam nada, nem mantimento, nem ovelhas, nem animais, nem bois e nem jumentos. Agora, versículo de número 11, do mesmo capítulo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. E quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e você vai livrar a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu Gideão: Senhor, com que livrarei a Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas, como quem fere a um só homem. E se você leu comigo, diga amém. Esse texto aqui é um texto que eu já falei nele muitas vezes. Só que veio uma frase ao meu coração, e eu gostaria de falar ele essa noite a você, sob a perspectiva dessa frase. E essa frase é: você precisa entrar dentro do seu lagar. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga para essa pessoa: você precisa entrar dentro do seu lagar. Não, fala com ele com autoridade, fala assim: você precisa decidir encarar o seu lagar. Olhe para cá. Você sabe muito bem que o cenário do livro dos Juízes é um cenário que constantemente o povo de Israel estava sofrendo, sendo oprimido, perseguido por parte dos povos vizinhos. Você tem várias nações que, de tempo em tempo, eles se levantavam para oprimirem, para perseguirem o povo de Israel. E nessa geração aqui de Gideão, a Bíblia diz que já por 7 anos, os midianitas, eles se organizavam para impedirem que Israel prosperasse, para impedirem que Israel vivesse aquilo que era plano de Deus, favor, propósito de Deus para a vida deles. E como que era a estratégia aqui desse momento, a estratégia desse tempo? A Bíblia diz que os israelitas, eles plantavam, eles seguiam toda a sequência comum, normal, da vida daquele tempo, em uma sociedade que era agrícola, rural, e dependia das plantações e das criações. Só que eles estavam vivendo diante de um jugo, de uma opressão. Os midianitas estavam sendo tão opositores contra o povo de Israel, que você imagina, por exemplo, que a colheita era para o mês de março, começo de fevereiro. Os midianitas vinham e destruíam tudo. Eles eram muito numerosos, eram muito fortes, e os israelitas temiam eles, tinham medo deles. Então eles sempre vinham e destruíam as plantações, deixavam Israel sem colheita, destruíam as criações, e a Bíblia diz que eles destruíam tudo, animais, plantações. Eles deixaram Israel muito vulnerável, muito enfraquecido. E isso ano após ano, cenário após cenário. A situação aqui estava tão terrível, que a Bíblia diz que o povo não tinha mais esperança, o povo não tinha mais perspectiva de dias melhores. E já há 7 anos que o comportamento dos israelitas era o seguinte: eles estavam tão traumatizados, com tanto medo, com tanto pavor, que em vez de eles pararem e dizerem: não, esse território aqui foi Deus que nos deu, nós estamos vivendo aqui algo que é promessa de Deus. Deus prometeu aos nossos pais que essa terra Ele iria dar a gente.
E Deus tirou os nossos pais do Egito, guardou as gerações passadas por 40 anos no deserto, e nos entregou esse território nos dias de Josué. Então nós estamos diante de um território que é fruto de promessa. Deus preparou, Deus separou, Deus organizou a terra de Canaã para ser nossa. Nós não vamos deixar que os inimigos tomem isso daqui da gente e nos tirem, roubem aquilo que é fruto de promessa e propósito de Deus para a vida da gente. Em vez de eles pensarem isso e se posicionarem assim, a Bíblia diz que eles haviam simplesmente construído cavernas, covas, refúgios, fortalezas, e quando os inimigos vinham, em vez de eles se posicionarem e enfrentarem, eles simplesmente fugiam e entregavam aquilo de mão beijada, e não defendiam aquilo que era o território de Deus para eles. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, o povo estava amargando essa realidade. Nesse ano aqui, a Bíblia diz que um homem chamado Gideão, você pode repetir comigo, diga Gideão. Gideão me parou e pensou o seguinte: eu não vou fugir esse ano não. Mas como assim? Eles são numerosos, eles são terríveis. Eles vêm, se nós não fugirmos, eles vão criar uma guerra contra a gente. Eu não vou fugir não. Mas o que você vai fazer? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou defender, eu vou enfrentar. As pessoas olham para ele e falam assim: ó, então você vai ficar sozinho. Nós não temos coragem para fazer isso com você. Não tem problema, ele fica. Primeira coisa que esse texto aqui ensina para a gente: você precisa entender que Deus sempre vai usar um posicionamento seu para mudar uma realidade na história da sua vida. Sabe o que Gideão entendeu? Esse território Deus nos deu, isso aqui é fruto de promessa de Deus. Eu vou defender isso daqui, eu não vou entregar isso daqui. Deixa eu falar uma coisa aqui a você esta noite. Talvez você está lidando com realidades que você simplesmente se acostumou com elas. Você simplesmente começou a olhar para problemas, para medos, para aflições, para investidas, ameaças, áreas que o diabo tem tentado contra você, investido contra a sua vida, para tentar roubar a sua paz, desestabilizar a sua alegria, enfraquecer a qualidade de saúde, de alegria da sua família, comprometer aquilo que é plano de Deus para você, tentar aumentar o nível do medo e roubar de você a capacidade de sonhar, de lutar, de acreditar em dias melhores. E talvez quando todo o cenário se arma contra você, em vez de você enfrentar, a sua postura nos últimos meses, dias, semanas, quem sabe até anos, quem sabe tem sido fugir, quem sabe tem sido se esconder. Você não tem enfrentado, mas você tem fugido, entregado, e você tem aberto mão de alegria, de família, de sonhos, de projeto, do desejo de lutar, de acreditar. O Senhor está falando com você esta noite. Você precisa entender que desistir não é uma opção que você tem. Não importa quantas vezes você fugiu, dessa vez você vai enfrentar. Não importa quantas vezes você perdeu a fé, dessa vez você vai acreditar. Não importa quantos cenários talvez de fracasso, desistência, derrota você tenha amargado durante alguns ciclos da sua vida, Deus está dizendo que Ele vai revestir você com uma medida de coragem necessária. Dessa vez será diferente. Dessa vez será diferente. Dessa vez será diferente. Deus vai te encorajar e você vai começar a viver uma mudança de fase, um novo ciclo de Deus sobre a história da sua vida. Gideão está parando e ele está dizendo: ó, esse ano aqui eu não vou fugir. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui: todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, Deus dá para essa pessoa uma estratégia. Você pode repetir isso comigo? Diga: se eu não desistir, Deus vai me dar uma estratégia. Olha a estratégia que Deus deu para Gideão. Qual que era a estratégia dos inimigos? Destruir a colheita. Destruir a colheita. Era a época de colheita de trigo. Gideão se antecipa aos dias que os midianitas iam vir para destruir. Colhe todo o trigo, guarda esse trigo no lagar. Há uma coisa muito curiosa aqui. Porque você sabe muito bem que lagar não é lugar de se trabalhar com trigo. Trigo se trabalha na eira ou no campo. Lagar é lugar de se trabalhar com uvas. Ele guarda todo esse trigo no lagar. Quando os midianitas vêm, o que eles enxergam é um campo destruído. Não tem mais nada para ser feito.
Qual é a leitura que eles fazem? Por certo, nós não somos os únicos inimigos dessa estação de Israel. Deve ter algum povo próximo aqui, alguém que também está querendo enfraquecer Israel, e eles tiveram a mesma ideia que a gente, chegaram primeiro que nós, fizeram o trabalho que nós iríamos fazer. Quando eles olham o campo destruído, o que eles pensam é o seguinte: ainda não era a época da colheita, da ceifa. Então, um outro povo inimigo também teve a mesma ideia e fizeram o trabalho que nós iríamos fazer. E eles simplesmente voltam para o território deles. Ninguém pensou na possibilidade: será que eles não já colheram e guardaram isso daqui em outro lugar? Era época de colheita de trigo, não de uvas. Ninguém procura no lagar. Ninguém procura em outro local que não fosse a eira ou o campo. O sentimento deles é: alguém chegou primeiro que a gente e fizeram o trabalho que nós iríamos fazer. Gideão está no lagar trabalhando trigo. Gideão está no lagar malhando trigo. Gideão está encarando aquele lagar como oportunidade de Deus para a vida dele. Gideão está encarando aquele lagar como o tempo que Deus preparou para que a colheita daquela geração fosse salva. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O Senhor está dizendo para você: você precisa encarar o seu lagar. Você precisa enfrentar o seu lagar. Há um ambiente onde Deus vai forjar você. Há um ambiente onde Deus vai fortalecer você. Há um ambiente onde talvez outras vezes você fugiu. Desta vez você vai enfrentar. Deus vai estar com você nesse lagar. Ele vai te dar uma medida de coragem necessária para você não fugir dessa vez, mas viver uma mudança na história da sua vida. Ele está no lagar, e quando ele está no lagar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio. Olha que coisa curiosa. Quem veio, diga comigo: o anjo do Senhor. O anjo do Senhor veio. E Gideão estava malhando trigo no lagar. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem e se assenta próximo de Gideão. É a primeira vez que você está tendo aqui uma intervenção divina, ok? Nesse período de 7 anos, é a primeira vez que você está tendo em Israel uma intervenção divina. Só que essa intervenção divina está sendo a resposta de um homem que teve coragem e acreditou. Eu preciso dizer uma coisa aqui a você. Talvez você está vivendo um tempo que está havendo pouca intervenção de Deus. O Senhor está falando com você: se posicione, eu vou intervir. Enfrente o seu lagar, eu vou visitar você. Tenha coragem e se mova. Você verá que a ação de Deus virá ao seu favor. O Gideão está tendo uma atitude que ele está quase que provocando aquela manifestação de Deus. Era como se Deus estivesse falando: Gideão, você acreditou? Eu vou recompensar a sua fé. Eu vou recompensar a sua coragem. A primeira lição que Gideão deixa para a gente é uma lição de coragem. Você pode repetir isso comigo? Diga: uma lição de coragem. Repita isso comigo: Senhor, eu preciso que o Senhor me revista de coragem. Tem uma verdade bíblica que se tornou muito clara para mim nesses dias. Você já ouviu falar na Bíblia de Palti? Quase nenhum de nós. Samua, Gigeal, Safate, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur. Já ouviu falar de algum desses homens? Jeuel, Nabi. Nós já ouvimos falar desses homens aqui pouco, muito ou quase nunca. Quase nunca. Josué, você já ouviu falar? E Calebe. Sabe quem esses aqui são? Esses aqui são os 12 espias de Israel. A gente não ouve falar dos 10. A gente só ouve falar de Josué. A gente só ouve falar de Calebe. Tem uma coisa que Deus quer ensinar para a gente aqui. A gente precisa entender que covardes nunca serão lembrados. Nós não sabemos os nomes das pessoas que se escondiam. A gente sabe o nome do homem que acreditou e enfrentou o lagar. A gente não sabe nada da história das pessoas que preferiram fugir do que enfrentar. A gente sabe o nome do homem que acreditou e disse: esse lagar é a minha oportunidade. Eu vou viver uma história nova de Deus. Deus vai reescrever a história dessa geração. Vai haver uma mudança sobre essa nação. Nós sabemos o nome do homem que decidiu acreditar. Deus vai te encher de coragem e a sua história será fonte de inspiração para a vida de muita gente. Você está entendendo isso? Gideão, ele está se revestindo dessa coragem de Deus. O Senhor está visitando ele. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui: todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, Deus dá para essa pessoa uma estratégia. Segundo lugar, todas as vezes que Deus encontra alguém que não desiste, essa pessoa não fica só.
o próprio Deus vem. O anjo do Senhor vem, e o Senhor começa a conversar, dialogar com Gideão. Gideão tem duas queixas para Deus. Quantas queixas? Primeira queixa, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, o que nós vamos dizer para as outras gerações quando eles ouvirem o que aconteceu nessa geração? Esse povo aqui é um povo que tem um histórico de fé, de perseverança, de resiliência, de enfrentar, de não desistir. Esse povo venceu os egípcios, venceu os inimigos do deserto, atravessou o Mar Vermelho, passou o Jordão. Esse povo enfrentou os inimigos de Canaã. Esse povo é um povo guerreiro, esse povo é um povo forte. O que se fará dessa geração quando souberem que essa geração, em vez de enfrentar, fugiu? Que essa geração, em vez de olhar os inimigos e dizerem: Deus é maior do que vocês, preferiu se esconder em cavernas. O que se dirá dessa geração? Será que o Senhor está conosco mesmo? Porque se o Senhor está conosco, o porquê é que todo esse mal nos sobreveio? Primeira resposta de Deus para Gideão. Deus está dizendo: Gideão, eu estou com vocês. O que vocês precisam entender é que a minha presença está com vocês nesse momento, mas não para vos abençoar, para vos corrigir. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus sempre está com a gente, mas entender o propósito da presença dele é fundamental. Porque tem horas que você não tem que se queixar de não estar avançando. Tem horas que o propósito de Deus não é avançar, é correção, é ajuste. O que Deus está dizendo é o seguinte: Gideão, vocês precisam entender que o propósito desse momento é alinhamento. O propósito desse momento é acertar o que está errado. É parar e corrigir aquilo que você sabe na sua vida que não está do jeito que Deus está se agradando. Primeiro você ajusta o que tem que ser ajustado. Você vai ver que Deus vai recompensar você se você ajustar aquilo que está precisando de correção. Aí a próxima etapa, que é a expansão. Mas eu estou dizendo, Gideão, o momento agora não é para abençoar, o momento agora é para corrigir. Tem uma história sobre isso que é fantástica. 11 de setembro de 2001, quem se lembra aqui desse dia? Faz assim. O dia que as duas torres gêmeas do World Trade Center caíram em Manhattan. Naquele dia chegaram para o pastor evangelista Billy Graham e disseram para ele: Billy Graham, onde é que estava Deus quando esses homens sequestraram essas aeronaves e jogaram contra o coração financeiro da nossa nação e envergonharam, expuseram a nossa nação à desonra perante todo mundo? Aonde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu? Billy Graham olhou para ele e disse assim: Deus, aonde é que estava Deus? Deus estava no mesmo lugar que vocês o deixaram quando vocês viraram as costas para Ele. O que Billy Graham estava dizendo era: Deus está conosco sim, mas não confunda uma coisa, o momento agora não é para abençoar, o momento agora é para corrigir, o momento agora é para trazer para perto, o momento agora é para alinhar. Talvez você está no momento que você está dizendo: Deus, será que o Senhor está comigo mesmo? Deus está dizendo: estou, mas eu estou corrigindo você, eu estou tratando você, eu estou aperfeiçoando você, eu estou te trazendo para perto do meu propósito. Valorize essa característica da presença dEle, deixe Ele tratar e aperfeiçoar você. No tempo certo você verá que tudo fará sentido, mas Ele nunca nos abandona, Ele sempre está com a gente. Primeira queixa é: se o Senhor está conosco, como que a gente entende tudo isso? Deus resolve. Segunda queixa: Senhor, quem sou eu? Você pode repetir isso comigo? Diga: quem sou eu? Olha a alegação de Gideão. Ele diz: Senhor, minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Você lembra das 12 tribos? Lembra? Jacó tem 12 filhos, mas os 12 filhos não viram 12 tribos. 10 filhos viram tribos. Você não tem a tribo de José e você tem a tribo de Levi, que não assume terra. Deus olha para eles e fala assim: ó, eu serei a porção de vocês. Então você tem 2 vagas de tribo para ocupar terra das 12 tribos. Entram os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Qual era o primeiro? Manassés. E o segundo? Efraim. A 11ª cabeça de tribo, certo seria ser para Manassés. Mas você lembra da bênção da mão trocada de Jacó? Com a bênção da mão trocada de Jacó, quem seria a 11ª posição vai para a 12ª. Quem seria a 12ª posição vai para a 11ª. Efraim se torna a 11ª. Manassés se torna a 12ª. Gideão está olhando para Deus e está dizendo: Senhor, quem sou eu? Sabe o que ele está falando? Pegue todo Israel e fileire eles em ordem de hierarquia. Sabe qual é a última tribo? A minha.
abra essa tribo. Sabe qual que é a família mais pobre? A minha. Abra essa família. Sabe quem é o menor da casa do meu pai? Sou eu. Ele está dizendo, eu não sirvo para o que o Senhor está querendo fazer. Ele está dizendo, coloque todo Israel em hierarquia. Vá na última pessoa. Sabe quem que o Senhor vai encontrar lá? Gideão. Eu não sirvo para o que o Senhor está querendo fazer. O Senhor está olhando para ele e está dizendo, mas é você mesmo que eu vou usar. Deus está ensinando uma coisa para a gente aqui. O segredo não está em quem está sendo chamado. O segredo está em quem está chamando. O segredo não está em quem foi escolhido. O segredo está em quem escolheu. O segredo não está naquilo que você consegue fazer, na sua capacidade de resolução. O segredo está no propósito de Deus que envolve a sua vida. O segredo não está no vaso de barro, estão nos tesouros que estão dentro dele. Não se queixe de viver um chamado de Deus na sua vida por causa das suas limitações. Talvez você tenha olhado e tenha dito, Senhor, eu não sou a pessoa certa, eu não tenho capacidade para isso, eu não venho de uma conjuntura social ideal. Deus está falando, não tem a ver com você, tem a ver com o meu plano na sua vida, com o meu propósito para a tua história. Quem pode glorificar a Deus por isso essa noite? Gideão, é essa queixa que você tem? Então quer dizer que você está querendo relutar porque você se acha indigno. Deus não usa os que pensam que são dignos. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus não usa gente pronta. Você pode repetir de novo? Diga, Deus não usa gente pronta. Diga, Deus usa gente dependente. Deus não usa gente que confia em si. Deus usa gente que reconhece que de si não tem como. Se Jesus chegasse para você e dissesse assim, escolhe os 12 apóstolos para mim. Sabe quem que você não ia escolher? Pedro, Tomé, Levi, Tiago, João, André. O único dos 12 ali, sabe quem que a gente ia escolher? Judas. Era o único que tinha perfil técnico para o que Jesus estava escolhendo. Entendia sobre administração, tanto que foi o tesoureiro, não era da Galileia. Sabe quem foi a turma que deu certo com Jesus? Gente que sabia que não estava pronta, mas sabia que dependia. Você pode encorajar alguém perto de você? Diga para essa pessoa, tem a ver com Deus. Gideão, você está querendo desistir porque você pensa que você não consegue? Você pensa em desistir porque você olha para você e você se sente indigno da capacidade ou da oportunidade de servir? Gideão, a palavra para você é que fique tranquilo. Será com você que eu vou usar. Será com você que eu vou fazer. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Reúna o povo, reúna-o. E diga a eles que vai ter uma guerra. Diga a eles que eu me apresentei a você. E diga a eles que eu estou chamando soldados. Estou chamando para essa guerra. Gideão começa a dizer, ó, Deus falou comigo, se encontrou comigo no lagar, vai ter uma guerra, Deus vai nos dar vitória. É o último ano que os midianitas nos afrontaram. Ó, mudou a história. Que bom. Vamos lá, vamos, claro. Vem um, vem outro, chega a caravana, os grupos de WhatsApp começam todo mundo a ser avisado. Gideão reúne 32 mil homens. Quantos mil homens? É muita gente, sim ou não? O problema é só um. Sabe quantos mil tinha do lado dos midianitas? 120 mil. O Gideão para e fala assim, opa. Deus olha para Gideão e fala assim, Gideão, tem um problema aí. Talvez eu estou olhando o Gideão dizendo assim, ainda bem que o senhor viu. Tem muita gente do seu lado, Gideão. Muita gente, Senhor, muita gente. Porque se vocês vencem 120 mil homens com 32 mil homens, vocês vão pensar que foi por causa de vocês. O que o senhor quer que nós façamos? Olhe para esses homens e diga a eles que quem está com covardia, com medo, quem não está com o coração na guerra, covardes e medrosos estão liberados. Eles podem voltar. Ok. Voltam 22 mil homens, ficam 10 mil. Já estava difícil com 32 mil homens, você imagina com 10 mil? Deus olha para o Gideão e fala assim, Gideão, mais um problema, Gideão.
Qual, Senhor? Continua tendo muita gente do seu lado. O que o Senhor quer que eu faça? Leve esses homens para beber água e repare o comportamento deles. Aqueles que se lançarem por inteiro às águas, descarte. Aqueles que não se lançarem, mas pegarem água com a mão, levantarem, e olha essa expressão de Deus, beberem água como um cão bebe, separe esses. É esse tipo de gente que eu estou procurando para a minha obra. Olha a linguagem de Deus, gente que beba água como um cão bebe. Qual que é a ligação que Deus está fazendo aqui? Se você perceber, todas as vezes que um cão vai beber água, às vezes o focinho dele pode estar dentro da água bebendo. Os olhos deles sempre estarão livres. A visão deles sempre estará aberta. Deus está dizendo, eu sei que tem gente que vai se lançar por inteiro, mas eu estou à procura de gente que beba a água do hoje, mas não perca a visão do amanhã. Gente que enfrente o desafio do hoje, mas não perca a nitidez do que está pela frente. Gente que passe pela luta do agora, mas gente que continue tendo uma visão clara sobre o que está pela frente. Deixa eu dizer uma coisa a você, há uma verdade de Deus que tem se tornado muito clara para mim na vida de Neemias. Quando Sambalat, Tobias, Gesem querem fazer o muro separado de ser restaurado, a Bíblia diz que Neemias olha para o povo e fala assim, nós não vamos parar de construir um muro por causa da ameaça de guerra, nós vamos ser precavidos, nós não vamos ser irresponsáveis. Vocês vão levar armas de guerra, caso precise lutar, em uma mão, mas vocês vão enfrentar do outro lado, com a outra mão, ferramentas para vocês continuarem a erguer um muro. Sabe o que Neemias estava dizendo? Você não pode deixar que a sua luta desse momento faça você parar de construir. Você não pode deixar que os riscos, as ameaças desse momento faça você parar de edificar. Talvez você pode estar passando um desafio nesse momento, talvez o laudo que o médico deu para você nesse momento pode não ser dos melhores, talvez os riscos e os medos podem estar tentando fazer você parar. Deus está dizendo, esteja pronto para guerrear com essa mão, mas continue a trabalhar, a construir, a gerar, a produzir com essa mão aqui. Beba a água do hoje, mas veja claro o teu amanhã. Não perca a visão do que Deus tem para a tua história. Deus vai te guiar para lá e o nome dele será glorificado sobre a sua vida. Deus estava dizendo, eu estou em busca de gente que se envolva com o hoje, sem perder a visão do amanhã. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu não posso ser irresponsável. Diga, eu tenho que assumir a minha missão. Diga, mas eu não posso deixar que os riscos do hoje me façam perder a visão clara do amanhã. Você tem que se lembrar que a palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela não pode ser comparada com o eterno peso de glória que há de ser revelado. O que a palavra de Deus está dizendo é que a tribulação ela pode até ser desafiadora, mas ela é leve e momentânea. Só que enquanto ela é leve e momentânea, a glória ela é eterna e pesada. Você não pode deixar que a sua leve e momentânea tribulação te faça perder o foco do peso de glória que em nós há de ser revelado. Não perca a visão daquilo que Deus falou, não perca a visão dos sonhos que Deus gerou em você, não perca a visão das promessas que Deus te fez. Passe pelo teu hoje, mas totalmente encorajado com aquilo que Deus já criou como destino na sua mente e na sua visão. Beba a água do hoje, não perca a visão daquilo que está pela frente. Identifique esses homens aqui, Gideão. Eu estou começando a concluir aqui. Identifique esses homens aqui. Será eles que eu vou usar. Gideão poderia ter desistido, sabe por quê? Sabe quantos homens entre os 10 mil que se comportaram assim? 300. Ele começou com quantos mil? 32 mil. Ele está terminando com quantos? Gideão ensina uma coisa para a gente aqui. Sabe por que Gideão não desiste? É porque a expectativa de Gideão estava no lugar certo. Você pode repetir isso comigo? Diga, a minha expectativa precisa estar no lugar certo. Guarde essa regra da vida com você. Só há decepção onde há expectativa. Só há decepção onde há. Só há decepção onde há. Deixa eu te dar um exemplo prático aqui. Quem gosta de pudim aí, levante a mão. Imagina que você vai fazer um pudim e você tem que fazer 2 pudins. E você vai no mercado e você compra 2 marcas de leite condensado. A primeira é uma marca qualquer lá que estava R$ 1,99 na promoção. Você falou, vou fazer um pudim com essa daqui. A outra marca é a marca Moça. Qual pudim que você vai ter mais expectativa que saia bom? O Moça.
Se o pudim que você comprou lá do leite condensado, que você não colocou muita expectativa, não ficar bom, você vai se decepcionar? Não. Mas se o pudim da marca Moça ficar ruim? Sabe por quê? Porque só há decepção onde há. Sabe qual é o segredo de Gideão? A expectativa de Gideão nunca esteve em 32 mil. A expectativa de Gideão nunca esteve em 10 mil, nem muito menos em 300. O dia que a gente entender que a nossa expectativa não tem que estar em pessoas, mas em Deus, o nosso coração vai ser curado de decepções. O dia que a gente entender, você pode celebrar o Senhor por isso. O dia que a gente entender que a gente tem que estar brindado em Deus e nele deve estar a nossa confiança, a gente não vai temer nada. Gideão aqui está com 300, está com... Mas ele começou sozinho. Quem foi que ele atraiu? Diga comigo, corajosos. Quem foi o primeiro corajoso de todos? Ele. Sabe o que você precisa entender? O seu posicionamento vai determinar o tipo de gente que você vai atrair. A sua fé vai determinar o tipo de gente que você vai trazer para perto. Se você for do grupo pessimista, tem uma turma boa que vai andar junto com você. Se você for do grupo que encoraja e vai e enfrenta, nem todo mundo consegue voar na mesma altura. Não iguale a sua altura a gente que não tem fé. Iguale a sua altura a gente que crê. Iguale a sua altura a gente que confia. Iguale a sua altura a gente que tem a confiança em Deus. Deus vai nivelar o tipo de gente que vai andar com você com a postura espiritual que você tiver em Deus. Sabe o que Deus está ensinando aqui para Gideão? Deus está dizendo, Gideão, o segredo para você viver o meu plano para a sua vida não está em ter muita gente por perto, mas está em ter as pessoas certas. São 300 homens, mas é melhor 300 que estão enfrentando com fé do que 32 mil que talvez iria fazer muito volume, mas iria desviar o foco. Eu estou dizendo essa palavra de Deus a você em nome de Jesus. Deus vai trazer para perto as pessoas certas. Deus vai trazer para perto as pessoas certas. Deus vai trazer para perto as pessoas certas e se cumprirá o plano dele sobre a história da sua vida. Senhor, são esses 300, são esses 300. Ok. Qual que é a estratégia que o Senhor tem? Gideão, vocês vão enfrentar os midianitas pela madrugada. Carinhosamente olha para alguém que está perto de você e diga assim, madrugada ainda é a melhor hora para você vencer guerras. Vocês vão enfrentá-los de madrugada. O que nós vamos levar, Senhor? Espada? Não, vocês não vão levar espada. Primeira arma que vocês vão levar, cântaro de barro. Senhor, cântaro de barro, cântaro de barro. Senhor, segunda arma, lança. Não, vocês não vão levar lança. Vocês vão levar tochas de fogo. Senhor, nós vamos enfrentar 120 mil homens só com 300. Não vamos levar uma espada nem uma lança, não. Senhor, qual que é a terceira arma? Escudo. Tenho a impressão que Deus olhou para Gideão e disse, eu sou o escudo de vocês. Vocês vão levar cântaro de barro, tochas de fogo e trombetas. O que nós vamos fazer, Senhor? Vocês vão entrar no meio do arraial pela madrugada. E vocês vão no mesmo instante tocar as 300 trombetas, quebrar os 300 cântaros de barro e levantar as 300 tochas acesas com fogo. Não sei se você já acordou com um susto, mas imagina você estar na tensão de uma guerra e você acordar com um barulho de 300 trombetas tocando, 300 cântaros de barro quebrando. Quando você olha desesperado, os inimigos invadiram e tochas de fogo espalhadas para todo lado. A Bíblia diz que os midianitas pararam e disseram, não, nós mexemos com o povo errado. Eles devem ter alugado exército contra nós. E aí entrou o orgulho da guerra. A Bíblia diz que eles começaram a puxar as suas próprias espadas e ferirem uns aos outros. Porque eles disseram, é mais honroso cairmos na nossa própria espada do que na espada do exército inimigo. Quando o dia amanheceu, o exército dos midianitas estava destruído, sem que Israel levantasse uma espada sequer, sem que Israel lançasse uma arma, uma lança sequer.
Eu estou encerrando essa palavra, mas eu estou profetizando algo de Deus aqui para você. Só o que você precisa é obedecer e confiar. Deus vai entrar na sua guerra. Deus vai entrar na sua guerra. Deus vai entrar na sua guerra. Mateus, o que vai acontecer? Inimigo vai destruir inimigo, problema vai consumir problema, riscos vão consumir riscos. Quando você percebeu, você não precisou guerrear, Deus guerreou por você e trouxe a vitória como recompensa pela sua fidelidade e pela sua obediência. Quem pode celebrar a Deus por essa palavra? Fique de pé glorificando a Deus, se você pode, comigo, em nome de Jesus. A obediência de Gideão, a confiança em Deus de Gideão, fez Deus agir. Eu quero orar com você agora, diante da convicção de que você não precisa temer. É Deus quem guerreia as nossas guerras. Você pode levantar onde suas mãos e diga: Senhor, a minha confiança está em Ti. Diga: minha alma, meu coração, não há o que temer. Deus está comigo. Ele guerreará a minha guerra. Diga: a minha vitória vem do Senhor. Você pode celebrar a Deus por isso? Você está me ouvindo? Diga amém. Eu preciso nessa hora, concluindo esse momento que me foi confiado para pregar essa noite, conhecer você que está distante dos caminhos do Senhor, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que está precisando alinhar o seu coração ao propósito de Deus para você. Eu quero orar nesse momento, tanto você que está distante dos caminhos do Senhor, ou por você que precisa fazer uma decisão por Cristo e entregar a Ele a sua vida e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Chegou o momento de você encarar o seu lagar. Deus está na frente para te dar vitória. Aonde está a primeira pessoa para Jesus desse culto? Dê um sinal assim com a sua mão. Eu quero orar por você. Aonde está a primeira vida para Jesus?